Para mim, o segredo é ter a flexibilidade. É entender que não existe one size fits all. Quanto mais flexível a gente conseguir ser dentro da organização e cuidar para que a pessoa entregue o melhor que ela pode, então o valor que ela foi contratada para entregar, independente da forma de trabalho ou da política da companhia, e assumir que essa pessoa é madura o suficiente ou adulta o suficiente para receber essa flexibilidade, autonomia e de fato trabalhar para entregar aquele resultado que ela se comprometeu a entregar, aí a empresa voa. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do RevoCast, podcast do RH da Pequena e Média Empresa. Meu nome é Fábio, eu sou o seu host, também CEO e cofundador da Revolut, uma empresa que nasceu para tornar o recrutamento ridiculamente simples. Hoje, no nosso episódio, a gente tem um tema muito importante, que é qual o perfil de talento não ter uma PME, e para isso a gente trouxe duas pessoas super especialistas no assunto, e com vocês, Beatriz Nóbrega e Olivia Grischek. Gente, fiquem à vontade para se apresentar, sejam muito bem-vindas, obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Nossa! Estão alinhados. Já estamos alinhadas. Estamos alinhadas, começamos bem. Que legal. Bem, sou Bia Nóbrega, executiva de recursos humanos há mais de 25 anos. Atualmente, sou executiva as a service, né? Eu não sou mais executiva exclusiva de uma única empresa, eu trabalho justamente contribuindo com toda a minha experiência em pequenas e médias empresas, principalmente. Legal. E full time, você abre qualquer rede social hoje, você vê um vídeo, um comentário, uma palestra da Bia, super famosa hoje no mercado. Não, É isso mesmo. Tenho feito bastante mentoria, bastante palestra, bastante podcast. Sou embaixadora de algumas soluções de RH inovadoras como a de vocês. Uma solução realmente inovadora. Parabéns. Legal, obrigado. Muito bom. Bom, eu sou Olivia, eu sou executiva também de RH no mercado há mais de 20 anos. Passei uma parte da minha carreira em consultoria estratégica também. Nos últimos anos, aí na posição de CHRO de diferentes tipos de empresas. Então, passei por startups, empresas menores, empresas maiores, grande varejo, brasileiras, internacionais, enfim. Então, tem bastante história para contar, para dividir com vocês aqui sobre os desafios do RH, das contratações, do crescimento das empresas, das PMEs. E hoje eu atuo também como a Bia as a Service, não exclusivamente em uma única empresa, mas aí atendendo todos os desafios que o mercado vem trazendo nesse sentido. Legal, perfeito. E começando com a primeira pergunta para vocês aqui, como a gente tem somados aqui mais de 45 anos de experiência no mercado, é muita experiência, eu queria fazer uma primeira pergunta. Na opinião de vocês, o que mudou mais nos últimos 10 anos, quando você olha para assim, o perfil dos talentos nas empresas, principalmente nas PMEs, o que mudou? Vocês percebem essa diferença muito grande? Qual era o perfil principal das empresas para hoje em dia? Bia, pode começar. Bem, o que acontece é que, claro, os últimos anos, a velocidade das transformações está aumentando, né? Cada vez o cenário é mais complexo e mais caótico. E o perfil dos profissionais também tem, hoje temos 4 gerações nos ambientes de trabalho, e, portanto, temos desafios geracionais, temos os desafios do contexto, e, portanto, o perfil precisou acompanhar essa evolução, né? Então, a gente tem cada vez mais dado valor para as habilidades socioemocionais, muito mais do que as questões técnicas, né? E claro que para as PMEs isso se potencializa, do meu ponto de vista, por conta do intraempreendedorismo. As PMEs precisam de profissionais, de fato, que tenham a questão de colocar ideias em prática, né? De uma forma diferente de uma grande corporação. Numa grande corporação, pegar a área de recursos humanos, por exemplo. Você tem a área de recursos humanos dividida em vários pedacinhos. Então, você vai ser ou remuneração, ou recrutamento e seleção, ou treinamento e desenvolvimento, ou folha, ou benefícios, e assim vai. Quando numa PME, você provavelmente vai lidar com ou todos os subsistemas ou muitos deles. Então, o perfil, de fato, ele tem evoluído em todas as organizações, mas as PMEs em especial também têm esse desafio de transformação e esse desafio de trazer pessoas com as competências socioemocionais corretas e desenvolver dentro da organização no trabalho, porque 80% do tempo a gente desenvolve em ação, não é na teoria, né? Ou mais, né? Não é no formal, não é na educação formal que a gente se desenvolve, né? Muito bem.
Super, super alinhadas, Bia. Enxergo muito da mesma forma, até complementando só nesse ponto, né? Você falou um pouco da mudança das gerações, e acho que se intensifica muito nos últimos 10 anos, porque a velocidade da informação foi muito grande. Então, se antes, até 10 anos atrás mesmo, talvez um pouquinho mais, mas você tinha aquele profissional que enxergava que o sucesso era estar numa Big Corp, né, crescer lá dentro, então desde estagiário até um diretor, até um CEO. Hoje, as PMS e as startups vindo, elas têm um espaço de crescimento que é diferente. Ele não é tão carreirista. É um espaço para você se colocar uma autonomia, para você crescer como pessoa, contribuindo com aquilo que você consegue, e não necessariamente nessa partezinha, né, de cada uma das funções dentro da organização. E as pessoas começam a se colocar nesse lugar de ver uma possibilidade de atuar dessa forma. Então, você tem um crescimento muito grande, aí um espaço muito grande para as pessoas atuarem de uma forma diferente do que 10 anos atrás. Sem dúvida. Mas eu queria entender o seguinte, na opinião de vocês, porque, bom, a gente está falando de 4 gerações no mesmo ambiente de trabalho. Perfeito. Então, eu imagino que tem muita diferença entre uma coisa e outra, certo? E a minha pergunta, assim, bom, eu dou aula também de liderança e recentemente numa turma eram líderes comerciais de uma empresa e eles me fizeram uma pergunta. Eles falaram assim, a gente precisa preparar novos líderes comerciais dentro dessa empresa, mas a sensação que a gente tem que quando eu chego principalmente para a geração mais nova, a geração Z, e eu quero preparar essa pessoa para a liderança, ela não quer ser líder, ela não quer uma carreira, ela, não, me deixa aqui na minha área, eu quero continuar sendo, né, vendendo, sendo especialista, eu não quero crescer na carreira, eu não quero mais responsabilidades. O quanto que isso impacta, na opinião de vocês, o trabalho hoje? Bom, tem algumas formas de pensar sobre isso, mas acho que o principal ponto é, quando você sai para ser líder, você deixa um bom líder, ele deixa o espaço técnico e ele passa a exercer competências, um pouco do que a Bia falou, de liderança, de gestão, de acompanhamento, de desenvolvimento de pessoas. O papel do líder não é executar, não é fazer. Isso tira a pessoa da zona de conforto, porque para ela chegar até ali, ela está fazendo muito bem. Se ela já está um passo da liderança, ela já domina muito tudo que ela executa. Então, é um passo que tira ela da zona de conforto, coloca ela num lugar para exercer novas competências, para aprender coisas diferentes, que vem também com uma responsabilidade muito maior, que não necessariamente para essa geração que está vindo faz sentido. Porque se a gente olha das gerações lá de trás, a gente vem de um lugar que você tem a geração X, que era preparada e queria entrar no mercado de trabalho para crescer dentro da mesma empresa, se aposentar, INSS, FGTS. Aí você tem uma próxima geração que também quer crescer dentro da organização, mas que vai pulando de uma empresa para outra porque vai criando também uma previdência privada e, enfim, pensando na aposentadoria. Você tem a geração que está vindo agora, que é uma geração que já viu que não vai se aposentar. Não nos modelos que a gente conhece. Então, ela já está num lugar que, bom, se eu vou trabalhar para sempre, né? Deixa eu estar bem, deixa eu fazer o que eu quero do jeito que eu quero, na minha zona de conforto, no meu tempo. Então, não tem mais essa pressa que a nossa geração tem ou tinha de estar nesse lugar, porque o sucesso já não é mais esse, na cabeça deles. Bia, não sei se você concorda, fica à vontade. Só assim, então era mais ou menos assim, vou ser infeliz aqui no meu trabalho por 40 anos, mas aí um dia eu vou me aposentar e ser feliz o resto da vida. É isso. E agora não tem mais essa coisa, eu vou me aposentar, então eu tenho que ser feliz a partir de agora. Exato. Tem que ser feliz durante toda a jornada. E mais do que isso, eles viram os pais, viram as mães, viram os avós adoecerem no trabalho. Viram líderes, ouviram coisas horríveis sobre liderança, ouviram coisas horríveis sobre ambiente de trabalho. Tiveram muitas ausências de pais e mães, né? Então, assim, de alguma forma, também tem esta variável do meu ponto de vista, que é a variável de eu não quero isto para mim. Independente de aposentadoria ou não, né? Porque eu sou uma pessoa que mirei 98 de idade, então minha meta é chegar aos 98, correndo, andando, fazendo exercício, me divertindo, viajando e também trabalhando. Então, eu sou de uma geração antiga que quer trabalhar até o final da vida. Porque, de fato, eu tenho um propósito, tenho um significado o trabalho para mim.
Os mais jovens têm isso de origem. Sem isso, eles nem entram na empresa. O que eu vou, de fato, agregar? Qual é o significado disso para mim? E como, de alguma forma, eu quero ser feliz, e querer ser feliz é uma discussão ampla e filosófica, mas eu quero estar bem onde eu estou. E, portanto, uma posição de liderança que traz mais responsabilidade, traz mais remuneração, óbvio. Responsabilidade tem uma correlação com a remuneração. Todavia, mas para que isso? Porque é uma geração menos do ter e mais do ser. Né? São gerações mais que questionam muito. E acho que eles estão com um nível de consciência diferente do nível de consciência das gerações anteriores. Né? No sentido de que eles nasceram com ISD já sendo discutido de uma outra forma, né? Toda a questão ambiental, a questão social, é um outro olhar. Portanto, de fato, eles não querem a liderança, porque a liderança veio carregada de muito peso. O que nós precisamos fazer é mostrar que ser líder tem muitos outros significados muito interessantes e importantes também para eles. E que dá para ser líder sem ser aquele líder que ele ouviu falar, ou ele viu acontecer dentro de casa, a mãe e o pai adoecerem, perderem emprego por questões eventualmente políticas, de conflitos e tudo mais, e não questões concretas, né? Entendi. Só uma dúvida, por que 98? Exatamente 98? Na verdade, porque o meu planejamento financeiro Ele vai até 98. vai até 98, Ele não? acaba E eu acho no- bonito. Eu acho bonito porque a soma dá 8. 9 mais 8, 17. 7 mais 1, 8. Entendi. Tá bom. Gostei do Muito bom. planejamento. Então, chegaram Muito bom. 98, acabou o dinheiro. Chego com a gente já- 98 com dinheiro e não mais do que isso. Na verdade, o meu planejamento chega até 98 se eu estivesse já gastando e não tendo renda. Como eu continuo tendo renda, meu filho vai... Isso sem contar do meu marido. Meu filho vai ter meu patrimônio ainda, mesmo aos 98, ele recebe uma boa parte ainda, porque eu vou continuar gerando renda. Entendi, Não olha vou só. gastar tudo o que eu gerei, não. Muito bom. Então, Então não tem o risco, né? Se passar do 98 ainda vai conseguir Não, se tá sustentar, tá tudo tranquilo, resolvido. tá tudo Não, tranquilo. então- Isso Tudo previdência contabilizado. privada, não tem nem... tá legal. Esse é mais um episódio do Primo Rico, pessoal. Até a próxima que vocês vão. Brincadeira. Não, isso é... Tá bom. Não, agora eu vou ter que fazer o parênteses. Não, é verdade. Trabalhei 15 anos em banco múltiplo e nos últimos 4 anos e meio em banco digital. O Brasil não tem educação financeira. Uhum. E educação financeira é fundamental. Então, eu digo sempre, não é quanto se ganha, é quanto se gasta. Exato. Eu tenho na minha casa 2 pessoas que trabalham comigo, as duas recebem semelhante, uma tem uma vida completamente diferente da outra, com patrimônio diferente e gestão financeira completamente diferente. Então, é sobre quanto se gasta. E, de fato, eu tenho desde quando eu comecei a trabalhar, meu IIF, Imposto para Independência Financeira. Eu e meu marido como a gente veio de mercado financeiro, a gente tem muita educação financeira. Então, de fato, legal. a gente se planejou para isso e, de fato, a gente se planejou para Já tá não... pronto. A questão de dinheiro não ser um problema. Muito bom, parabéns. Olha, é raro isso, muito raro. É. Mas já que a gente está falando de financeiro, eu queria entender o seguinte: acho que um grande motivador das pessoas quererem ser promovidas e investir na carreira era por causa da questão financeira também, certo? Então, por exemplo, eu preciso ganhar mais. E essa mudança tem a ver com essa falta de necessidade da geração nova ou não necessariamente? Vamos lá, por exemplo, puxa, sei lá, estudei em escola pública, fiz faculdade pública, tive que trabalhar de várias coisas, e aí eu sabia assim, eu preciso dar certo, porque senão eu nunca vou conseguir comprar minha casa, ter um carro, nunca ter uma vida confortável. E quando você pega uma geração nova que já tem tudo isso, digamos assim, como você falou assim, eu quero deixar um patrimônio pro meu filho. Talvez você não tinha o patrimônio deixado por alguém, você teve que ralar. Então, essa pessoa não, fala, peraí, minha mãe já tem um planejamento financeiro para mim aqui, então eu não preciso aguentar desaforo, posso ficar Nossa, tranquilo. mas só pra Tem- você saber, entendeu? tá? Quando eu falei pra ele assim, filho, você é mamãe, você é mamãe, independente do papai. Tudo bem que tem 17 anos, né? Essa fala não foi bem mamãe, né? Mas, olha, filho, o meu planejamento financeiro, se eu não começo agora a descapitalizar, ele sobrará pra você. Ele, mãe, eu não quero o seu patrimônio. O que eu queria de vocês, vocês já me deram, que é a minha educação. Olha, E eu falei, ai, Bem que legal. filho lindo, acho que eu acertei. Mas assim, muito bem. o fato é, realmente, eles não querem carro, eles não querem casa própria, Não querem. eles não querem muitas roupas, porque eles querem ter mobilidade, eles querem ter flexibilidade.
Inclusive, fica aí a questão do modelo de trabalho bastante importante para se discutir Isso. também. Então, assim, o que eles querem, os valores são outros. Então, o dinheiro é importante? Claro que é importante, mas o necessário para o padrão de vida que não tenha necessariamente luxo. Alguns querem luxo, também a gente não pode generalizar, óbvio. Alguns vão querer luxo, alguns vão querer ganhar mais, né? Eu brinco. Outro dia alguém falou assim: "Ah, você pode dar uma palestra de geração?" Eu falei: "Não", porque naquele momento eu só estava com uma empresa de um dos meus clientes, né? E eu falei: "Porque na Faria Lima não tem essa questão de geração. Na Uhum. Faria Lima, quem está na Faria Lima? Quem quer, é porque quer ganhar muito dinheiro com 23, com 24, com 30, com Uhum. 49 Uhum. e Uhum. acabou. Uhum. Nem 49 vai chegar. Então, assim, porque não quer ganhar muito dinheiro. Então, eu brinco, né? Claro, a gente tem recortes geracionais, tem grandes, digamos, comportamentos que a massa daquela geração apresenta. Sempre vai ter outliers, né? Uhum. Sim, Obviamente. sim. Mas eu brinquei, mas é verdade. É verdade. Quem escolhe uma carreira que se trabalha muito e se ganha muito, lá você tem pessoa, a maioria é bastante jovem, É e isso. assim, é uma escolha de vida. Eu quero ganhar muito, eu quero trabalhar muito, porque isso para mim tem um valor. E a gente não Uhum. tem que julgar o outro. É um valor diferente do meu, ou não, né? Então, acho que a questão é quais são os valores, e os valores pessoais têm que ser considerados. Né? Então, quais são os valores pessoais dessa pessoa, quais são os valores desta empresa e quanto isso tem de aderência. Porque a relação vai ser sustentável se os valores pessoais e os valores da empresa forem alinhados. É isso. E aí vale falar que a gente já está falando de um recorte, né? A gente está falando de uma porcentagem que tem o privilégio de poder escolher e tudo mais. E aí, assumindo isso, você falou uma coisa que é verdade, né? É muito mais sobre ser do que sobre ter. E essas pessoas no mundo corporativo vão mudar o mundo corporativo. E até lá a gente vai ter que aprender a adaptar como a gente trabalha para conseguir continuar gerando valor e resultado nesse novo modelo, porque senão a gente não vai, assim, Entregar o resultado. Tá. não vai funcionar, não vai entregar resultado, Uhum. Faz né? sentido? Uhum. Temos os valores pessoais, mas temos os valores corporativos. Então, como é que a gente faz para alinhar essas duas coisas, né? Como é que a gente faz para criar um ambiente, um lugar de trabalho, um reconhecimento e um espaço para as pessoas serem quem elas querem ser, dentro e fora da organização, e ainda assim gerar resultado. Esse é um grande desafio, e eu arrisco dizer que os resultados que a gente vai trazer com essa mistura, que de alguma forma é uma diversidade, vão ser muito maiores do que o que a gente poderia imaginar E se a de gente uma seguisse forma no mesmo distinta. modelo. E de uma forma De uma distinta. forma Tá. distinta. Porque é isso. A gente era sobre trabalhar muito. É isso. Hoje é para trabalhar de forma mais equilibrada, Uhum. tendo ferramentas inteligentes que facilitem a nossa vida. E Uhum. tirem o trabalho, imagina, tirem todo o trabalho que era. Vamos pensar em RH, tá? Pensar um RH Perfeito. de uma empresa mais tradicional de qualquer porte. A atividade operacional de RH é gigantesca. É infinita do ponto de vista, principalmente se você olha para a folha benefícios e tudo mais. Claro que se você tem apoio de bons sistemas, também sistemas muito bons também são muito travados, né? Os sistemas Uhum. gigantes são travados. Eu gosto muito de soluções de fácil implementação, maleáveis, leves, né? Modernas, mais do que modernas, contemporâneas. Mas o fato é, o trabalho é muito grande. Quando vem agora a tecnologia exponenciar, as tecnologias exponenciando rapidamente, vai ter muito mais tempo para a gente fazer o que de fato precisava fazer e não tinha tempo muitas vezes, né? Uhum. E isso vai nos levar a trabalhar menos, entregar melhores resultados, se soubermos equacionar bem a diversidade, a inclusão, as tecnologias, e esse alinhamento de valores. Cada vez mais vai ser sobre entregar valor e menos sobre executar tarefas. Exato. E acho que a gente está com a geração certa vindo aqui, com a cabeça nesse lugar, para a gente conseguir virar essa chave em RH. De fato, 80% do trabalho, algumas pesquisas, né, Exato. mostram que 80% do trabalho ele é operacional, né, e os outros 20% que vão ser os futuros 100%, que vão dar de fato espaço para a gente entrar mais e falar mais de negócio e de fato trabalhar o desenvolvimento das pessoas para o resultado chegar, né? E não Chegar mais executar rápido, as chegar melhor. tarefas. Exatamente.
Gente, mas eu gosto muito de polêmica e jogar as pessoas na fogueira, Vamos tá? lá. Então, eu vou Ai, jogar ai, ai. vocês estão Lá vem. preparadas? Ai, ai, Legal, ai. vocês Gosto do então, desafio. vamos jogar vocês duas na fogueira pra gente ir pro lado objetivo agora. Vamos lá. Então, hipoteticamente, vocês viraram sócios aqui e montaram uma empresa hoje, ok? Uhum. Uhum. Então, vocês montaram uma empresa Perfeito. de alguma coisa e vocês têm que contratar, vocês têm um budget, né, para essa empresa super limitado, obviamente, vocês têm recursos limitadíssimos, acabaram de, a gente está Começar? gastando a previdência privada inteira aqui da Bia, então assim, ela não pode Investiu toda a perder, previdência. ela não pode perder esse negócio. dinheiro, porque senão ela fica sem a aposentadoria dela, então a sua vida está em risco, literalmente. E, ok, vocês têm que contratar as 4 primeiras pessoas para a empresa de vocês que vão fazer essa empresa dar certo ou quebrar. Qual é o perfil dessas pessoas olhando para tudo que vocês falaram aqui? Então, primeiro assim, fazendo essa mistura de gerações, então, vamos ser super prático, objetivo aqui. Dessas 4 pessoas, quantos seriam de cada geração? Uhum. Se isso seria um fator importante para vocês decidirem. E qual que seria o perfil? Porque vocês falaram assim, legal que tem essa pessoa com essa visão, mas assim, vamos lá. Se a gente fizer uma descrição de perfil dessas 4 pessoas, quem seriam essas 4 pessoas? Bem, acho que a gente vai ter que ter uma discussão aqui de Vamos quais lá? são as primeiras 4 cadeiras. Você pode escolher 2 ou pode escolher 2. Não, acho que tem Não, uma primeira é- discussão assim, ok, para começar uma empresa, quais seriam as 4 primeiras cadeiras fundamentais, né? Vou superar. Qual é a prioridade do negócio, né? Para onde é que a gente vai? Então Aí vou a gente superar decide essa as questão cadeiras. das Uhum. cadeiras, né? Vou Praticamente. superar a questão das cadeiras e vamos um pouco mais para a questão comportamental. Uhum. Eu acho que a primeira coisa a gente tem que entender qual é o posicionamento, de fato, estratégico da nossa organização, qual é o propósito dessa organização. E propósito não é, de fato, o que vamos contribuir nesta sociedade, qual é a contribuição que essa empresa vai deixar na sociedade. Uhum. A partir do momento que a gente tem muito claro qual é o nosso propósito, e aí, claro, a gente já discutiu muito sobre os nossos maravilhosos produtos e serviços que são 100% necessários, alinhado. super necessários, né? A gente vai vender muito. Eu iria, vamos ver o que a Olivia vai achar, ela é minha Vamos lá. sócia, temos que discutir. Vamos conversar sobre isso. Mas eu iria, eu de fato acho que, até falei disso bem lá no início da nossa conversa, eu iria procurar pessoas que tenham, obviamente, adesão e valorizem o nosso propósito. Então, o propósito pessoal dessa pessoa se alinha com o propósito dessa organização em termos do que deixaremos de contribuição para a sociedade. Claro, tenha interesse pelos nossos produtos e serviços. Então, por exemplo, eu não bebo. Já recebi várias propostas de empresas de bebida. Ou, recentemente, recebi uma proposta de uma empresa de fast food. Fast food. Eu não como fast food. Eu como comida de verdade. Claro que Legal. fast food de vez em quando, ok. Mas Uhum. como comida feita de preferência em casa, comida. Eu não bebo. Então, assim, eu não vou para essa empresa. Então, também não é só do propósito, mas tem questão de produtos e serviços. Ok. Tem o alinhamento de propósito, produtos e serviços, eu iria necessariamente para competências, né, habilidades socioemocionais de intraempreendedorismo. Eu não posso trazer para a organização, nossa empresa está começando, ela é pequena, eu preciso trazer pessoas que queiram, de fato, ir além, colocar ideias em práticas, saber que não tem estrutura, não tem sistema, não tem processo, vai ter que começar a construir. Então, o perfil intraempreendedor, para mim, se sobressai. Perfeito. O que você acha, sócia? Eu concordo. Acho que a primeira coisa é a gente ter essa primeira conversa, né? Então, o que a gente quer com essa empresa, o que a gente vai de fato produzir aqui, né? Trazer de resultado, e quais são os nossos valores, né? E onde coincidem os nossos valores, até onde eu vou, até onde você vai, e como é que esses valores se transformam de fato no que a gente chama de cultura, né? Que é o que a gente o que a gente quer ser. Né? Como a gente mostra isso e como é que a gente atua no dia a dia, até onde a gente vai, questões éticas e tudo mais. Acho que isso é importante. Uma vez a gente sabendo quem a gente é, aí sim a gente vai para esse lugar. Intraempreendedorismo, acho que é a palavra, é não trazer uma pessoa, qualquer que seja a pessoa, que ela esteja esperando que diga para ela o que ela tem que fazer. Então, essas 4 pessoas precisam ser pessoas que vão olhar, vão fazer o diagnóstico delas, vão olhar, bom, é aqui que eu quero estar, né? Passando por todo esse desafio, é aqui que eu quero estar. Concordo que a gente pode chegar nesse lugar e eu consigo contribuir
desta forma. E tem total autonomia, né? Acho que qualquer empresa que a gente vai criar aqui junto Tem que ter. vai muito nesse lugar, né? A gente já falou sobre isso, então tem que ter muita autonomia para ir lá e acontecer, e tem que aproveitar isso, colocar a mão na massa, trabalhar em equipe, ter muito lugar de estou aqui aprendendo também, não vou trazer o que eu sei e vou aprender junto, e vou dar espaço, e vou errar, mas vou ser transparente com relação aos meus erros. Então, esse é um perfil que acho que é muito importante ter para a empresa quando ela está Sim. começando. E E o fator geracional, Geracional. desculpa, geracional. O fator geracional não seria um impedimento ou um critério de escolha? Então, se, por exemplo, vamos lá, a gente precisa de um CFO. A gente precisa de CFO, modo de falar. A gente precisa de uma pessoa de finanças, Hum. porque nós duas falamos assim, ok, nossos, né, já estamos super alinhadas em produtos e serviços, nenhuma das duas acha que tem condições de tocar diretamente a área de finanças, e a gente precisa de alguém de muita confiança, e etc, etc. Aí, eu falo, né, dado que você pôs minha previdência inteira nesse investimento, né? Tem que dar dinheiro, sim. Ai, Olivia, ele pôs tudo. Olivia, vamos lá, tem que dar certo. Então, Bia, preferiria sim alguém muito experiente para tocar finanças. Eu não daria para alguém que não tem uma vasta experiência em finanças. Negociação com fornecedores, contas a pagar, contas a receber, controladoria. Eu precisaria que essa experiência tivesse. E provavelmente essa experiência está em alguém de uma geração mais antiga, digamos, vai? Né, uma geração há mais tempo dentro da organização. Então, depende da posição. é isso. Por outro lado, vamos precisar de growth, marketing. Provavelmente eu vou encontrar nas gerações mais jovens pessoas com esse interesse, com essa capacidade técnica muito mais desenvolvida, né? Nasceu já no Uhum. mundo digital. É isso. Acho que a gente está falando menos de geração e mais de um conhecimento complementar ao nosso, né? Que somos founders aqui, e que traga toda essa bagagem que a gente não tem para a gente começar da melhor forma possível. Então, não é o operacional que a gente vai trazer nesse momento, né? Uhum. Não é a pessoa para aprender, mesmo porque se a gente A gente pegar o não vai caso de ensinar. finanças, a gente não vai conseguir ensinar. Né? E a gente está começando, então não vai dar tempo dela aprender tudo naquele lugar. Talvez a segunda pessoa de finanças seja uma pessoa que vai aprender. Mas aí eu não acho que a gente vai ter uma discussão de geração melhor a A do que a B, mas mais da experiência que a pessoa traz. Agora, como somos pessoas de desenvolvimento humano e organizacional, com certeza a gente vai concordar que quanto mais diverso, melhor será, porque é comprovado por estudos infinitos que a diversidade, de fato, traz inovação, traz ganho de receita, traz criatividade, e aí, E diversidade, inclusive, de gerações, certo? sim, Perfeito. inclusive de Então, gerações. Inclusive de Então, gerações. sim, em algum momento vamos ter essa diversidade sendo trazida para dentro da organização. legal. E, né, como ela falou, a gente vai discutir sobre valores, que é o que é importante para nós, e esse alinhamento, né, de propósito, alinhamento de valores, alinhamento em relação ao interesse por trabalhar com os mesmos, né, produtos e serviços que nós estamos propondo, somado a essa diversidade, somado a esse intraempreendedorismo, com certeza a minha previdência vai se multiplicar e não reduzir. E muito rápido, né, Bia? Tá parecendo pirâmide agora, né? Legal. Eu queria pegar um gancho do que vocês falaram agora sobre pessoas para aprender e pessoas que já chegam executando. Bom, vocês sabem, no ambiente de startup, principalmente, as coisas crescem muito rápido. Quando você abre uma empresa, eu vou falar assim, eu já estou na minha segunda startup. É Legal. engraçado, todo dia você tem assim, você dá graças a Deus quando é um incêndio para apagar, né? Geralmente são vários ao longo do dia. Então a corda vai estourando aqui, vai estourando ali, Sim. você vai resolvendo coisas e aí você começa a contratar as pessoas do seu time. Então, imagina, assim, na minha visão, as primeiras pessoas que você vai contratando, elas vão tendo essa senioridade que você comentou ali, por exemplo, no caso da pessoa de finanças. Em que momento que uma empresa que está começando assim, ela está começando a escalar uma startup, ou não sendo uma startup, mas enfim, ela ainda é uma empresa pequena, de alto crescimento, em que momento ela pode começar a trazer estagiários? Porque acho que essa é uma discussão que eu já tive aqui com outras empresas. Em que momento que você trazer estagiário vale a pena ou não vale a pena? Pode ir.
Vai fundo. Eu tô aqui pensando, assim, eu acho que o estagiário vale muito a pena a partir do momento que você tem espaço para ensinar e ter, de fato, a contribuição de alguém que está aprendendo. Porque o estagiário não pode ser mão de obra barata. Né? Então, assim, eu sou totalmente contra. Então, E estagiário não é o que as pessoas entendem na maioria das vezes. estagiário como mão de obra mais barata, eu sou contra conceitualmente. Então, a partir do momento em que, claro, desde que a gente seja transparente, e nós seremos na nossa empresa, desde que a gente seja transparente, fale assim, olha, senhor candidato a estágio, aqui você vai fazer literalmente de tudo, inclusive aprender. E você vai aprender sobre relacionamento, às vezes tendo que ajudar a servir um café. Você vai aprender sobre finanças, tendo que fazer contas a pagar. Mas você vai aprender sobre RH, tendo que ajudar a gente numa dinâmica de grupo. Então, eu acho que, claro, sendo transparente, e assim, não estou dizendo assim, mas, Bia, você vai deixar o estagiário servir café? Eu sirvo o café se tiver que servir. Qual o problema? Nós serviremos café para os nossos clientes se tiver que servir, não tem problema algum. Agora, ter um estagiário para servir café apenas de jeito nenhum. Só servir café ensina muito servir café. Muito. É sobre gentileza, é sobre cuidado, é sobre atenção, né? É sobre escuta. Então, ensina muito. Agora, isso é uma ação que pode ocorrer ou não, inclusive, né? Porque uma startup não vai ter nem sala de reunião, nem vai ter café lá, o café vai ser na rua, mas, brincadeiras à parte, acho que tem que ter qual é o espaço de aprendizado? Quem é que... E vai ter alguém para olhar para ele? Ou para ela? Vai ter alguém, de fato, para acompanhar e desenvolver? Se tiver, a partir de 10 pessoas. Por que não? A partir de 10 pessoas, eu vejo um estagiário, sim. Desde que tenha alguém responsável por esse estagiário, por desenvolver, por acompanhar e por, sim, eventualmente o estagiário vai fazer atividades que, poxa, mas o que isso está me ensinando em relação à faculdade de engenharia? Talvez a faculdade de engenharia, não, mas em relação a aprender relacionamento, como é que é estar no ambiente de trabalho, sim. Eu acho que a primeira pergunta que eu te faria, indo um pouco na linha do que a Bia trouxe, é o que é um estagiário para você? Né? Boa. Eu acho que eu voltaria com essa pergunta. Se a gente for na linha da empresa, ela pede um estagiário porque, né, e falando de talent acquisition, né, ela pede um estagiário porque ela não tem dinheiro. Então, pera, vamos pensar em alternativas, né? Porque a gente não está aqui discutindo, a gente está crescendo a empresa, a gente não vai discutir sobre o dinheiro para pagar um estagiário. Talvez o que você precise não seja um estagiário. Então, vamos pensar em alternativas para trazer uma pessoa barata? Deixa eu entender o que você quer que essa pessoa faça dentro da organização, né? Então, o que é um estagiário para mim? Né? O estagiário está muito em linha com o que você falou. Estagiário é uma pessoa que está fazendo faculdade e que quer se desenvolver e aprender dentro de uma organização e que eu espero contratar para assumir posições maiores e cresça, no caso de uma startup, junto com a empresa. Ótimo. Partindo desse princípio, primeiro, eu preciso ter uma pessoa para ensinar. Segundo, eu preciso ter uma expectativa de crescimento da organização. Porque se eu pretendo ficar com 10 pessoas que seja, eu não tenho número mágico, Bia, mas se eu pretendo ter 10 pessoas nessa organização pelos próximos 5 anos e com o mesmo nível de senioridade, não faz sentido eu trazer um estagiário que cresça aqui dentro, a não ser que eu tenha uma posição de desenvolvimento que não necessariamente seja para minha empresa, mas que seja para preparar pessoas para trabalhar N outros fatores, que seja employer branding ou qualquer outra coisa. Então, eu vou ter estagiários por 2 anos, eu vou preparar e eu vou entregar para outra organização, para o mercado, exatamente. Aí faz sentido. Então, acho que a gente está bem alinhado sobre isso. E aí, sócio, nesse sentido, com certeza a gente trabalharia com esses candidatos que nós temos um programa, temos como te dar uma oportunidade de estágio por 2 anos, não temos, a priori, nenhuma perspectiva de efetivação, mas te garantimos que a gente vai te preparar muito melhor para o mercado. Você está interessado? Isso é uma coisa que eu fiz em grandes empresas, em pequenas empresas, que foi sempre, se eu sei que aquela vaga não tem chance nenhuma,
de efetivação eu deixo desde o processo seletivo muito claro. Transparente. É isso. Às vezes até acontece de milagrosamente acontecer. Aparecer. É. Não é milagrosamente porque muitas coisas acontecem, então. Uhum. Mas eu já deixo a expectativa controlada desde o início. Porque eu tenho uma frase, vou falar para a câmera. Satisfação é igual realidade menos expectativa. A gente só pode controlar a expectativa, porque a realidade tem tantas variáveis. Então, controle a expectativa do candidato. Não prometa jamais o que você não pode cumprir. Eu sou contra prometer, tá? Mas se você quiser ter algum certo nível de compromisso, tenha certeza absoluta que você vai cumprir. Caso contrário, é problema na certa. É A isso gente mesmo. vê muito as empresas, principalmente RH, reclamando de candidatos que mentem nas entrevistas, mas quantas empresas e RHs mentem também nas Nossa, entrevistas, nem me vendendo fale. aquilo que Nem não me vai fale. ser Isso é entregue ruim, isso é depois. ruim para os dois lados, né? Uhum. Eu, quando converso com o candidato ou com a empresa que eventualmente está me contratando, a pergunta é: o ponto é sempre assim, eu não vou me esforçar para assumir essa posição, para entrar, para vender o serviço, se eu não entender exatamente o que precisa. E para o candidato eu não quero que você se esforce para estar aqui para ganhar o salário. Seja transparente, eu vou ser transparente desse lado também. E a gente vai chegar à conclusão junto. E não é uma falha, você não falhou porque você não assumiu a posição, ela só não era para você. E que ótimo que você descobriu isso antes de chegar aqui, né? Então, essa conversa, ela é uma conversa excelente, mesmo porque, né, o mundo dá muitas voltas e amanhã você pode estar em outro lugar, pode lembrar dessa pessoa, essa pessoa lembrar de você Num e falar, outro bom, contexto. agora eu tô num lugar que essa pessoa vai fazer muito sentido. E o mundo dá voltas. Essas coisas acontecem com fato. muito mais frequência do que os estagiários, principalmente, que estão entrando, né, Imagino. no mercado, podem imaginar. Então, acho que Isso é é uma coisa importante. legal. Porque uma vaga, ela é um problema para a empresa e é um problema para quem quer uma oportunidade e não está conseguindo. Então, a vaga é uma dor para a empresa. Se eu não fizer um processo seletivo transparente, honesto, e conduzido da forma mais ética possível e mais verdadeira, eu vou ter um problema muito maior depois. Porque vai chegar alguém, não vai dar certo, a pessoa vai embora, eu vou começar de novo a vaga. Eu perdi tempo. Perdi tempo meu, perdi tempo da empresa, perdi tempo dos colegas que buscaram ali ensinar atividade e tudo mais. Então, assim, uma contratação errada é uma dor maior. Então, quanto mais assertivos formos na contratação, melhor será. E para sermos assertivos, o candidato e a empresa precisa ser, de fato, transparente e no processo. Eu já Fora vi. que provavelmente você perde essa pessoa de uma forma ruim e ela vai ser detratora Uhum. da empresa e o engajamento de todo mundo que teve em volta dela, Nossa. de olhar e falar, poxa, o que essa pessoa está fazendo aqui? E depois você ter que recuperar isso. Então, Exatamente. tem que dar certo no começo, né? É isso. É o mesmo princípio da venda, né? Quando a gente fala assim, vender para o cliente errado, às vezes é um prejuízo muito maior do que não vender. E é a mesma coisa a contratação. É É exato. Então, isso. venda. Eu sempre gosto de trazer assim, o mundo ideal versus o mundo real. Uhum. Bom, a gente fica aqui no Cubo, são 350 startups que são, não, enfim, fazem parte do ecossistema, nem todas estão residentes aqui. Uhum. Então a gente conversa com muita startup e eu já vi muita startup que seus primeiros 4 colaboradores são estagiários. Então, com esse sentido, vamos economizar. Então, a gente contrata todo um estagiário que daí é barato. Enfim, pelo que vocês falaram, é a receita do não dar certo, né? A receita do... É porque, no fundo, você está economizando, só que você não está tendo o melhor resultado que você podia com aquele investimento. Eventualmente, aquele barato investimento que sai caro. é barato que sai caro. E isso vai vir no tempo, isso vai vir na qualidade, isso vai vir por alguma dessas variáveis. A conta chega. A conta chega. Eu vou até dar o benefício da dúvida, tá, Bia? Você trouxe um universo de 350 startups. Pode ser que no contexto de uma dessas 350 possa, eventualmente, quem sabe, fazer sentido também. Não vamos fazer julgamentos aqui, né? Mas vai Mas ser um eu outlier. diria que seria um outlier. Exato. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Legal. E agora eu quero inverter, assim, a mesma pergunta do lado contrário. Em que momento que uma empresa que começou pequena, começou a crescer, em que momento que ela deve trazer os super especialistas, as pessoas super sêniores do mercado?
Então, por exemplo, eu, Fábio, aqui, a gente montou o Revolut, chegou aquele momento que eu quero trazer, sei lá, o Head de Tecnologia, que é ex-Head de Tecnologia da IBM, porque a gente está faturando muito já, gente. Então, agora a gente vai trazer o Head de Tecnologia da IBM para a empresa. Em que momento que isso pode ser um movimento bom ou péssimo para a empresa? Bia, eu vou arriscar aqui, Por favor. você me diz. Eu acho que a startup pode sempre ter essa pessoa, desde o começo. Acho que a gente coloca muito na cabeça que eu quero trazer o especialista como CLT sentado na cadeira, trabalhando todos os dias aqui comigo. Mas por que não eu ter já esse olhar desde o começo de formas diferentes, né? Seja uma mentoria ou qualquer coisa nesse sentido. Você vai ter essa pessoa, sim, sentada na cadeira no longo prazo com você, quando você tiver uma estrutura financeira que faça sentido, uma expectativa de crescimento e uma certeza com relação à sua entrega e às prioridades, pelo menos para o médio e longo prazo. Mas na minha cabeça, acho que você pode sempre, desde o dia 1, ter pessoas te apoiando aí com essa senioridade de alguma forma para você evoluir Como advisor, mentor. Como advisor, Exato. como mentor, eventualmente até como um executivo as a service. São modelos que você pode ter o grau de especialidade sem o custo do full. E eu acho que quando é hora de você ter o super especialista full? Quando de fato você suportar não só esta remuneração, mas a estrutura que ele vai desejar, ou ela vai Exato. desejar. Perfeito, Bia. Ótimo. Esse é um ponto super crítico. Eu já fiz sucessão, né, na saída de uma das empresas especificamente. Eu tinha o meu mandato, né, e eu optei por sair por uma empresa até menor. Tinha 180 pessoas na época, a gente foi até 500. Eu optei porque lá eu teria um escopo maior. Então, a empresa era só nacional, eu tinha uma posição internacional de diretoria de mais de 1.000 pessoas. A empresa, e fui para uma empresa de outro segmento, bem menor, mas com escopo maior. E nessa sucessão, eu não tinha sucessão interna, procurei externo, né? E foi muito interessante eu ver o movimento da minha sucessora, né? O movimento dela foi estruturar uma super área de RH. O meu biênio, eu fiz um biênio. No meu biênio, eu tinha uma agenda muito grande de eficiência, por conta da desoneração, que até hoje é uma discussão, mas eu preparei a empresa para a desoneração lá atrás. E foi uma agenda muito pesada que eu fiz, né? De preparar a organização de forma a suportar a desoneração essa questão fiscal. E aí a pessoa que me sucedeu, ela montou uma super estrutura. Que eu falei, cara, que inveja! E também, depois já teve uma próxima sucessora, que até tive com ela essa semana, mas assim, será que isso realmente era necessário? Será que era a melhor decisão? Não estou aqui questionando se era ou não era, mas assim, de fato, é uma discussão super importante que o responsável por essa empresa tem que ter com este executivo. Porque um executivo deste porte não vem sozinho. Ele vem com uma estrutura, ele deseja uma estrutura, ele deseja um modelo, ele deseja um certo nível de investimento. Então, por exemplo, pensando em marketing. Pensando em marketing, várias vezes eu paquerei trazer um CMO para uma determinada organização. Várias vezes a gente foi e voltou, por quê? Porque um CMO do porte que a gente desejava queria ter uma estrutura X que a gente não suportava e um investimento Y que a gente não suportava. Então, eu não posso ter este CMO deste nível, deste porte. Eu preciso de um outro modelo. Então, de fato, a gente tem que fazer uma análise de curto, médio e longo prazo. Não é só sobre ter o especialista, né? Mas é sobre qual é a condição de trabalho, e eu bati no microfone, qual é a condição de trabalho que ele vai demandar, ela vai demandar, né? Do que esta pessoa executiva vai demandar. Será que eu tenho condições de bancar? Será que a minha empresa está no grau de maturidade e necessidade que de fato precisa disso? Ou será que eu posso contratar um serviço e não um executivo? Ou um executivo não exclusivo? Né? E, por exemplo, você pegou um CTO como exemplo. O CTO é a turma que mais está disposta a modelos diversos e inovadores e futurísticos de modelos de trabalho, né? E eles adoram estar em 2, 3, 4 empresas e fazer, porque eles gostam de fazer case. E essa turma não dorme, não sei como. Não dorme, estuda, é uma coisa de louco.
É isso, eu acho que até não só o time, né, Bia, mas o quanto a empresa está preparada também para as soluções que essa pessoa vai trazer, porque aí ela vem com uma ambição de entrega, de crescimento e de delivery, de ações de marketing ou de tecnologia que a empresa não está preparada ainda, que vai demorar 5 anos e ela quer fazer em 6 meses, né? E aí você causa duas Nossa. frustrações, uma na organização, porque vem uma pressão muito grande, porque ninguém entrega sozinho, né? E nem com o próprio time, entrega com outras áreas juntas. Então, quanto a organização como área, como unidade, está preparada para receber e para entregar o que essa pessoa tá. Então, isso pode ser uma pressão. E outra, a pessoa se frustrar, porque ela entra com uma expectativa de crescer e de entregar e de, enfim, contar uma história que ela não vai conseguir porque não tem espaço para isso ainda. Então, essa é, acho que, complementando, Bia. Entendi. Excelente. Excelentes dicas aqui, muito, muito boas mesmo. Agora eu quero trazer um pouco para a parte de dentro. Ok, então a gente montou o time aqui ideal, a empresa, vocês já têm os times, a gente não trouxe estagiários, enfim, trouxe executivos sêniores, contratou as a service. E uma questão que é muito trazida pelas empresas, tanto clientes nossos como eu ouço de outras coisas, é a questão assim, como que, e voltando um pouquinho com a questão da geração, como que as pessoas entendem empresas hoje. Então, assim, às vezes, vamos lá, eu como empreendedor, às vezes eu tenho que trazer o básico assim, gente, do que vive uma empresa? Ela tem que, né, como que ela sobrevive? Ah, tem que dar lucro. Uhum. Sim, Uhum. e é uma coisa que às vezes fica meio esquecido, assim. Então, eu tenho que receber mais do que eu gasto naquele mês, senão essa empresa acaba e ninguém mais tem emprego. E quando a gente olha, às vezes, para assim, para o mercado, muitas pessoas que trabalham, é difícil falar isso, mas tem muita gente que não entende o básico hoje, que, por exemplo, né, uma empresa tem que dar dinheiro, tem que dar lucro, então ela tem que gastar menos do que ela recebe, senão ela acaba. E às vezes a percepção que quando a gente olha para gerações ou pessoas que entraram agora no mercado de trabalho, elas têm essa sensação de não, a empresa, né, trazendo aquela parte, ela tem que ter toda essa parte social de empresa, então ela tem que me proporcionar várias coisas boas, tá? Mas se perde um pouco assim qual que é a função da empresa, que não é só a parte legal. E aí você tem duas alas muito distintas no mercado, gente, vocês podem olhar, né, nas influenciadores e Só pessoas duas. importantes. Só duas alas. Tá, vou colocar algumas que falam assim, por exemplo, se a pessoa não quer trabalhar a rua para ela, não sei o quê, se ela quer qualidade de vida, ela que vai morar na praia, se ela quer, então, e do outro lado, não, a gente tem que dar a melhor qualidade de vida, melhor home office para a pessoa, para que ela tenha qualidade. Então, assim, você tem duas alas, e no final, é difícil um posicionamento centrado no seguinte, no que eu pego o melhor de cada coisa. Então, eu queria trazer uma outra, né, bomba aqui para vocês, que eu não consegui ver alguém trazendo isso, mas assim, como que a gente resolve essa questão? Como que a gente resolve a questão do, legal, a gente não quer que as pessoas adoeçam no trabalho com burnouts e tudo mais, mas ao mesmo tempo, a gente precisa de resultados e entregas que as pessoas queiram trabalhar e que essa empresa dê lucro para que ela não quebre, ou, assim, muita empresa não quebrou ainda porque ela sobrevive de dinheiro de fundo de VC, mas vai quebrar eventualmente, porque o dinheiro vai acabar, e Uhum. várias já quebraram, vai acabar. Sim, sim. Sim. Como que a gente chega nesse meio termo? Como que a gente resolve isso? Uhum. Quer começar? Posso falar? Acho que tem um ponto importante que acho que as empresas patinam muitas vezes, que é o tal do one size fits all, né? As empresas tentam criar políticas e modelos e fazer com que todas as pessoas se encaixem nessa política. Para mim, o segredo, e não sei se eu posso dizer isso, né? Porque talvez daqui a um tempo eu mude, mas é ter a flexibilidade. É entender que não existe one size fits all. Quanto mais flexível a gente conseguir ser dentro da organização e cuidar para que a pessoa entregue o melhor que ela pode, então o valor que ela foi contratada para entregar, independente da forma de trabalho ou da política da companhia, e assumir que essa pessoa é madura o suficiente ou adulta o suficiente para receber essa flexibilidade, autonomia e de fato trabalhar para entregar aquele resultado que ela se comprometeu a entregar, aí a empresa voa. Então, para mim, tem esses dois lugares. É eu acertar na contratação, no sentido de trazer uma pessoa para o meu time
que vai trazer valor e que eu posso confiar, e a partir dessa confiança, dá de fato liberdade para ela atuar da melhor forma possível, porque ela vai entregar um resultado melhor se ela trabalhar como ela quer trabalhar e não como eu quero que ela trabalhe. E aí eu tendo um bom modelo de gestão para eu fazer o acompanhamento dessas entregas. Se ela quiser trabalhar na madrugada, se ela quiser não trabalhar um dia e trabalhar no dia seguinte, bom, fizemos um combinado. Eu confio que essa pessoa tem habilidade, tem competência, tem conhecimento para entregar aquilo dentro do prazo que eu combinei. Se ela precisar de ajuda, ela vem até mim. Eu dou o direcionamento e ela vai. Como ela vai fazer? Flexibilidade, né? E aí acho que a gente consegue ir crescendo em cima disso, trazendo resultado. Legal. E na prática funciona? Então, vamos lá. Acho que funciona. Eu, particularmente, eu entendo que existe maturidade profissional, existe maturidade também organizacional. Empresas jovens que estão crescendo, ela está ainda em amadurecimento, né? Então, deixar claro como que essa empresa atinge seu resultado. Dar a transparência se estamos ou não atingindo. E qual é a consequência de não atingir? Eu acho que isso é importante para a organização. Tá? Então, transparência na comunicação, acompanhamento de resultados. Claro que tem que ser sempre na medida certa. Né? Então, dependendo da empresa, não dá para você abrir todos os números, mas dá para você trabalhar na base 100. Olha, nós tínhamos que ter isso, temos isso, né? Dá para você trabalhar de várias formas a transmissão do resultado. Receita, despesa, eficiência, o que isso significa. Por exemplo, eu já trabalhei em empresas, a última, as anteriores não, mas a última eu trabalhei numa empresa que tinha, assim, um combinado com os sócios de ainda estar num período de investimento. Então, as nossas metas era menos prejuízo. Não, ainda não era lucro líquido positivo, mas era menos lucro líquido negativo, né? Menos negativo. Então, o que acontece? A gente trabalhava transparentemente tudo isso e a gente dizia o quanto a gente estava desviando ou não da meta mês após mês. Então, acho que temos que dar desde o dia 1 clareza de que a função social de uma organização é sim dar lucro. Não existe empresa que não dá lucro. Uma empresa nasceu para dar lucro. Por quê? É desta forma que a gente remunera os acionistas, é desta forma que a empresa mantém os trabalhos, é desta forma que a empresa continua a contribuir com o seu propósito para a sociedade. É para isso que a empresa nasceu. Existem empresas sem fins lucrativos, que aí outras empresas com outros fins e com outro modelo, mas que também precisa se manter de pé. Não dá para ficar dependendo a vida inteira de investimento de terceiro, né? Bem, dito isso, vamos falar das pessoas, maturidade das pessoas, né? E você falou da questão de tratar adultos como adultos, né? De fato, a gente trata as pessoas dentro das organizações a gente tem tratado muito como crianças, né? Então, a gente vai para um modelo e a gente trata todos da mesma forma, o que também é errado, porque existem pessoas com maturidade diferente dentro das organizações. Então, há muitos e muitos anos, a gente tem um modelo que é liderança situacional. Gente, funciona até hoje, só que a gente esquece. Então, não é todo mundo que está no grau de maturidade para total autonomia. Não. Então, para quem precisa de acompanhamento, eu tenho que dar acompanhamento. Para quem não precisa de acompanhamento, eu não tenho que dar acompanhamento. Eu preciso ter ritos com ambos de acompanhamento. Só que o rito é de outra forma conduzido. Perfeito. Em termos de políticas de RH, vamos te dar um exemplo real. Na última empresa, eu tinha o tempo todo RH e CX. E tive outras áreas em alguns períodos. Começou a pandemia. O primeiro caso de Covid nosso foi na minha operação terceira. Foi tipo, não vou lembrar a data, mas foi na sexta-feira anterior acho que lá para 17 de março, foi o primeiro caso de Covid na operação terceira. Com uma colaboradora que tinha iniciado aquela semana e passou a semana em treinamento com outras 10. A empresa terceira era gigantesca, era uma das maiores do Brasil. Eu virei e falei, qual é o seu plano? Não, a gente não tem plano. Oi? Estou te mandando o meu plano de RH para a situação. E fui monitorando a partir daí. Bem, primeiro afastamos as 10 pessoas, né? E aí começamos a trabalhar. A minha organização estava totalmente preparada. Tanto é que a gente tinha níveis, a gente foi afastando as pessoas, e de um dia para o outro a gente falou, gente, 100% para casa.
Estava tudo pronto para 100% para casa. A única coisa que eu fiz, naquele dia a gente tinha um rito de manhã, naquele dia de manhã a única coisa que eu fiz eu quero todo mundo no bom dia. 9 horas da manhã a gente tinha tem ainda, né, deve ter ainda, um rito que todo mundo é convidado, mas não é todo mundo que entrava. Eu falei, eu quero que amanhã todo mundo esteja com câmera aberta, e sei lá, 300, 400 pessoas eram, eu falei, todo mundo com câmera aberta, 9 horas da manhã, pra gente testar a contingência, né? E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer durante 15 minutos? Eu criei uma pauta maravilhosa durante 15 minutos para manter todo mundo atento. Bem, mas voltando, o que aconteceu? Aconteceu que tinham pessoas, a gente se enlouqueceu para mandar para casa as pessoas da Operação Terceira também. Foi uma loucura. O que aconteceu? Tinha pessoas pedindo, pelo amor de Deus, eu não quero ficar em casa. Porque ela não tinha condição de ficar na casa. São pessoas de salário mínimo de atendimento. Elas não tinham condições de ficar em casa. Por quê? Porque o computador não era um notebook leve, bonito e pequeno desse. Era um trambolhão na mesa. Tomava a mesa inteira da cozinha. Ela não tinha condições de trabalhar. Ela falou, pelo amor de Deus, me leva para casa. Então, a questão é, eu preciso entender a necessidade de cada um. Perfeito. A partir do momento que eu entendo a necessidade de cada um, é isso que ela falou, não é uma política única para todos. Claro que tem coisas que são políticas únicas para todos, que aí é questão de legislação, convenção coletiva, etc. Mas o que dá para ser customizado, que seja. Mas eu preciso então ter quem? E não é o RH. O RH não tem condições de olhar para todos. Quem é que tem condições de olhar para todos? O gestor. Para que o gestor tenha condições de olhar para todos, ele também precisa ter um span of control adequado. Não adianta você dar 50 pessoas para alguém cuidar. Não vai cuidar. Então, acho que são algumas variáveis que a gente tem que olhar para isso. Ao olhar para essas variáveis, a gente tem condições, sim, com budget de 1.000, 0.000 ou milhões, fazer uma boa gestão. Legal, sensacional isso. Muito bom. Muito bem colocado. É aquela coisa, tratar os desiguais de forma igual é como tratar igualmente os desiguais é como tratar desigualmente os iguais. Isso, né? Então, essa frase faz sentido. Legal. Eu gostei muito dessa questão do one size fits all, porque parece que é muito normal, né? Vamos lançar uma política agora para todo mundo, mas as pessoas não são iguais, as pessoas não têm background igual. Na pandemia tinha muito essa coisa, tá todo no mesmo barco, não, uma pessoa numa casa de 300 metros quadrados, a outra pessoa que não tinha nem onde colocar o computador. E falta essa empatia, às vezes, de entender, não só com a sua ótica, o que acontece. Então... E muitas vezes é o porquê eu quero, né? Quando você vai aprofundando a liderança, não, calma, mas por que a política precisa ser dessa forma? Por que as coisas precisam... por causa disso. Por causa daquilo. A hora que você chega no é porque eu quero, aí de fato a gente não consegue mudar. Sim. Mas se a gente vai na linha, é porque o modelo não dá para fazer. Por quê? E aí você descobre que o spam da pessoa é de 50. Bom, aí não dá mesmo. Mas aí a raiz do problema é o spam. Não é a entrega da pessoa. Não é porque a pessoa está no home office, né? Então... quanto mais você vai aprofundando, mais você vai resolvendo o problema na raiz, aí respondendo a sua pergunta, sim, na vida real pode funcionar. Levanta em consideração todas essas variáveis. Gente, eu fui orientado pelo meu jurídico a nunca citar o nome de empresa, então, jurídico não é um amigo meu trabalhou numa empresa e ele estava fazendo um trabalho, era uma consultoria lá, e ele estava participando em todas as reuniões de líder, ele entrava junto. E um dia, o RH marcou uma reunião na sexta-feira, às 6 da tarde, com as lideranças da empresa, para discutir como melhorar a qualidade de vida e engajamento dos colaboradores. Na sexta. Fato real. Fato real. Meu amigo estava lá, presentemente. Meu amigo presenciou isso, não fui eu. E começaram essa discussão, aí ele levantou a mão e falou, gente, que tal começar não marcando reunião sexta-feira? Isso já era 7h30, tá? A reunião já tinha durado 1h30. Que tal não marcar reunião sexta-feira, né, que vai até as 7h30 da noite? Pode ser um bom começo pra gente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? E todo mundo olhou pra ele assim, não acredito que ele falou isso. Mas parece que tu não tem medo de falar o óbvio, né? Aquela coisa do... o óbvio tem que ser dito. Porque, não vou querer defender esse RH, porque é difícil defender esse RH, porque é muito óbvio. Mas, às vezes, vou contar um caso real. Numa das empresas, a gente entregava frutas segunda-feira de manhã, para começar a semana
com algo diferente no café da manhã e que lembre vida saudável. E só que tinha uma área especificamente, uma única área, que tinha um time que entrava às 3 da tarde. Obviamente, a gente comprava fruta para eles, mas obviamente as pessoas comiam as frutas deles. E um dia, no café, um deles falou: Poxa, olha, todo delicado, né? Ai, olha, Bia, desculpa falar isso para você, mas eu gostaria de saber se algum dia alguém já te falou o quê? Aí eu falei: Não, nunca ninguém falou, nunca ninguém pensou. O óbvio tem que ser dito, porque, Uhum. de novo, nós do RH não tínhamos, nunca ninguém tinha dito. Nós nunca tínhamos pensado. A gente falou: Pô, Pra mas se é uma pensar. fruta para cada um, né? Mas é óbvio que as pessoas comiam as frutas deles até às 3 da tarde, óbvio. Tava lá sobrando, ninguém pegou, eu vou lá e pego. É É isso. óbvio, talvez E até o alguém de pessoal? RH pegava. Então, gente, óbvio tem que ser dito. Porque às vezes é difícil defender esse RH, porque não é muito óbvio. Mas às vezes Sim, o óbvio não está sendo visto mesmo. Então, digam. legal. Gente, passa muito rápido o tempo, né? Parece que faz 2 minutos que a gente tá conversando, mas já faz quase 1 hora. E eu Temos não que fechar. posso, a gente tem que fechar, eu não posso deixar de fechar com a nossa pergunta de sempre, todo episódio, que é o nosso quadro favorito aqui, sobre quais são os mitos do RH. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre aqueles mitos que todo mundo faz, ninguém sabe por quê, ou é tipo, como que é? Manga com leite mata. Quais são os mitos do RH para vocês? São muitos os mitos relacionados a RH, assim como são relacionados com todas as áreas. Vou aqui escolher um relacionado a medo, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, olha, o RH, né? É o RH que contrata, é o RH que demite, é o RH que promove. Cuidado com o que você fala com o RH, cuidado como você se relaciona com o RH. Primeira coisa, não é o RH o responsável pela decisão de contratação, de demissão, se tem alguma coisa errada. Porque, na verdade, quem deveria escolher a pessoa com quem vai trabalhar é o gestor. Quem deveria escolher, quem consegue acompanhar, avaliar a performance é o gestor. Quem, portanto, toma a decisão de desligamento é o gestor. O RH está ali para apoiar, com várias ferramentas, com vários conhecimentos e tudo mais. Então, RH é uma área para você confiar, é uma área para você se aproximar, é uma área para você estar próximo e construir, falar o que você pensa, falar o que você vê, falar o que você sente. É uma área de confiança, é uma área que é realmente para apoio, é uma área de suporte à organização. É assim que a gente tem que ver o RH. O RH, eu até hoje tive num painel, eu falei: gente, vamos aceitar? RH é bastidor. A gente está ali trabalhando essa liderança para que eles estejam no palco junto com o time. Nós somos uma área de suporte. E como suporte, sim, devemos ser uma área confiável, devemos ser uma área que co-constrói com os colaboradores e os líderes o futuro dessa organização. O que você acha? Muito bom. Acho Agora que me conta o seu mito, hein? você falou, esse é um dos meus preferidos. Mas acho que um que vale falar e vale o recado também, que é, não precisa chamar o RH para reunião de negócio. Nossa. Né? Essa reunião é de negócio, não precisa chamar o RH. O que eu tenho para dizer sobre isso, né? Existe sim uma parte grande que faz parte da responsabilidade do RH, que é fazer a roda girar. Então, existe uma parte grande de processos que, resumindo, é pagar salários. Né? Vamos falar assim, o RH está aqui para contratar e pagar o salário e me dar o meu ticket. Né? Tem uma parte que não é menos importante, que para a empresa girar precisa acontecer. Agora, tem uma parte do RH que é olhar pessoas como o restante da organização, e a liderança não necessariamente está olhando quando está com o foco nos números e no resultado. Então, se eu não tiver na sala, quando se fala dos números e das prioridades da organização, um RH que já esteve envolvido em todas as reuniões, que entende do negócio, que sabe o lugar para onde a empresa está indo, que contribui para essa construção do negócio e que traz os inputs dizendo: esse projeto que custa tantos milhões não vai sair do papel porque você não tem uma equipe preparada, você não tem um gestor pronto para fazer isso acontecer, o projeto não sai do papel. E aí você perde a maior contribuição que o RH pode dar para a organização, principalmente quando a gente fala de organizações de serviços, de tecnologia,
que você tem pessoas, né? Você contratar as pessoas certas, a pessoa entregar resultado e ela crescer dentro da organização, vai fazer a organização entregar resultado. Você não tem matéria-prima, você não tem fábrica, você não tem logística, você não tem nada disso, você tem gente, né? Então, se eu não tenho um olhar para as pessoas e eu não tenho um RH que entende do negócio e que consegue contribuir nas reuniões, né, nas conversas, para que o negócio cresça com o olhar de pessoas, você está perdendo uma oportunidade gigantesca de fazer o negócio crescer. Então, acho que o maior mito é RH é sim sobre negócio. RH é só sobre o negócio, inclusive. Porque o negócio é feito de pessoas. Então, é quase que... Né, eu costumo brincar, né? E às vezes as pessoas... Na CNTP... Quase que a gente não precisa de RH, porque os líderes são perfeitos, as empresas sabem contratar bem, as pessoas se autodesenvolvem, né? Elas falam e entendem de pessoas e dão a prioridade para o desenvolvimento das pessoas, assim como para os números, né? E aí você não precisaria, mas a CNTP não existe, né? Nem na aula de química do ensino médio. Então, a contribuição de fato do RH é fazer com que o negócio cresça, é gerar mais lucro, né? Para retornar isso para as pessoas e para o negócio crescer mais. Então, é para isso que a gente está aqui, Bia. Arrasou. Com certeza, não, com certeza. É isso aí. Inclusive, a gente já teve gravado um episódio que a gente fala muito sobre isso, sobre o papel estratégico do RH de negócios. Então, quanto mais Sim. o RH entender do negócio, mais ele consegue contribuir com a empresa. Claro. Então, vamos lá, você, RH, entre na reunião de negócios, mesmo que não te convidem, entra lá, senta lá, começa a aprender. É isso mesmo. E ajuda o negócio a crescer. E contribui, não tenha medo de falar. Contribui. Exatamente. Gente, muitíssimo obrigado. O tempo passa muito rápido mesmo. Lembrando que todos vocês que ouvem, vocês podem usar o nosso cupom REVOCAST para ter desconto na contratação da Revolut. Inclusive, a Revolut ela resolve o problema que a Bia acabou de trazer aqui e ajuda vocês a contratar diretamente a ferramenta usando com gestores, então tira muita carga de vocês, usa a Revolut, contrata talentos de forma muito mais fácil e agradeço a participação de vocês, não esquecem de seguir os canais da Revolut, indica a gente, compartilha esse conteúdo super importante que possa ajudar outras pessoas como vocês que nos assistem, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.